Boa noite! Ai, demorou, mas voltei. Mais uma live aqui no canal. E o tema é se sentindo cansada com tantas atividades. Honre a Deus e Deus te honrará. E isso foi uma inspiração, né, de uma experiência que eu tive por conta do primeiro módulo, né, da mentoria. A gente já está no terceiro dia, né, depois da aula do módulo, e é justamente o módulo gerenciando minha vida espiritual, né. E foi engraçado, a Ellen tá aí que faz a mentoria, né, Ellen? Então você vai saber com mais detalhes, né, o que eu tô falando até. E foi lançado um desafio entre todas as mentorandas, né? E é engraçado como Deus nos dá experiências em todos os momentos, né? Seja a gente ensinando, seja a gente aprendendo, seja a gente na linha de frente, ou seja a gente fazendo serviços simples para o Senhor, mas Deus sempre vai nos honrar e nos dar experiências quando nós honramos a Ele, né? E foi engraçado que Deus me permitiu sentir, né? Mesmo em meio a tantas atividades, mesmo em meio a tanta coisa para fazer, quando a gente sabe gerenciar a nossa vida e coloca Deus em primeiro lugar, Ele te honra e Ele te permite sentir a grandeza de um bom gerenciamento e de um bom dia, cheio de energia, cheio de disposição, cheio de graça, com leveza. É assim que a gente termina um dia, depois de um dia bem gerenciado. E foi isso que ele me permitiu sentir. Foi engraçado que ontem eu fiz tantas coisas e, para a glória de Deus, eu consegui fazer tudo o que eu tinha planejado para fazer. Tudo. E ainda fiz mais do que eu tinha planejado. E foi engraçado que no final, quando eu sentei na minha cama, eu não sentei daquele jeito de, nossa, como o dia foi cansativo, como o dia foi pesado, sabe? Nossa, eu não aguento mais, tem muita coisa para fazer. E, meu Deus, aí eu vou dormir, eu já fico, às vezes já pensava no dia seguinte, eu vou acordar amanhã e ser a mesma coisa. Quando é que eu vou descansar? Quando é que eu vou tirar umas férias? Quando é que eu vou relaxar? Várias vezes eu sentei na minha cama e fui dormir pensando a mesma coisa. E aí foi engraçado que eu deitei e falei, meu Deus, como eu ainda tô com tanta energia. Eu não estava agitada, não é isso. Não é a mente acelerada de você ficar pensando a mesma coisa. Mas é aquela sensação de que você fez um trabalho bem feito naquele dia. Porque não só você cumpriu com todas as suas responsabilidades, como você fez mais e ainda sentiu leveza no final do dia. E ainda sentiu a tranquilidade e a certeza de que foi um trabalho bem feito. E isso que acontece quando nós conseguimos gerenciar bem a nossa vida. Mas o principal disso, sabe o que foi? Foi honrar a Deus. Porque no primeiro módulo a gente aprende, né, que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar e tem um passo a passo para isso, né? Tem os pilares de Deus para isso que está na Bíblia, né? E aí quando a gente descobre isso e coloca em prática, é impressionante como Deus te honra. E, por exemplo, eu tinha honrado o meu compromisso com Ele, né? De ler a palavra, né? De orar. Eu já tinha feito isso. E eu estava assim, seguindo
um programa bíblico da própria igreja, né? Eu falei, não, então eu tô nesse programa bíblico, tô dentro do programa bíblico, então tô legal, tô cumprindo lá com o que eu me comprometi na igreja, né? Lembra, não sei se quem já viu minhas lives anteriores sabe que eu tenho compromisso diário com Deus, né? Todos os dias eu leio a Bíblia. E aí, só que Deus tinha colocado no meu coração de fazer um pouco a mais. E com tantas atividades, eu tinha deixado de fazer isso um pouco a mais. E ontem, eu falei assim, não vou deixar de fazer o meu a mais. Já que eu me comprometi eu internamente com esse a mais, eu vou dar para o Senhor isso, eu creio que Deus vai me honrar. E olha, é impressionante. É impressionante. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que Deus vai te honrar. E você não vai terminar o seu dia se sentindo cansada, exausta, aquela sensação de que você fez muita coisa, mas ainda muita coisa ficou sem fazer, sabe? Você não vai terminar desse jeito. Honre a Deus e Deus vai te honrar. Tenha certeza disso. Não é da forma que a gente quer. Deus vai te honrar em pequenos detalhes. Às vezes pode ser até da forma que você quer, mas às vezes pode não ser. Mas se atente aos detalhes de Deus na sua vida. Se atente aos detalhes, porque Deus é um Deus detalhista. E Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer fazer de você uma mulher cheia de unção, cheia de graça, cheia de discernimento, cheia de sabedoria. Mas para isso, a gente precisa primeiro honrar a Ele. E segundo, fazer com amor. Tudo que você tem na sua vida para fazer, faça com amor, com alegria, sabendo que é para Ele, não é para quem você está fazendo. Quando a gente faz assim, é impressionante como tudo muda, né? Esse peso que a gente sentia, esse desânimo, isso vai embora. Porque primeiro você está entregando o seu dia a Deus e segundo, você está fazendo com amor, com alegria para Ele, tá? Então vai ser essa live rapidinha mesmo, só para dizer o quanto é importante a gente entregar todo o nosso dia nas mãos do Senhor, né? O quanto é importante a gente gerenciar a nossa vida para não terminar o dia se sentindo cansada, mas se sentindo com a sensação de trabalho bem feito. E isso requer um esforço nosso. Não adianta ninguém fazer por nós, porque cada um tem a sua peleja diária. Cada uma tem as suas atividades, cada uma tem as suas necessidades, cada uma tem o seu jeito de fazer, sabe? Às vezes eu fico... a gente estuda, né? Então a gente estuda mais pela maioria, né? Mas cada um tem o seu jeito, descobre o seu jeito. Descobre o seu jeito. Às vezes a gente quer ficar olhando para o outro, sabe? A grama do vizinho, que é mais bonita. E a gente acha que fazendo da forma que ele está fazendo vai funcionar pra gente. E às vezes não funciona. A gente tem que olhar para a nossa vida, para as nossas atividades, para a nossa maneira de lidar com as coisas e fazer daquele jeito que vai se adaptar a você e não à grama do vizinho do outro. Às vezes o adubo que o vizinho usa não é o adubo que a sua planta precisa. Quem é você como planta? Olha só, já estou levando para esse lado. Ai, Jesus, Senhor, às vezes eu acho que vai ser rapidinho a live e Deus já começa a falar um monte de coisa aqui.
Para de olhar a grama do outro. Trabalhe a sua grama, o seu jeito. Deus vai te honrar do seu jeito. Você é especial, você tem uma essência única do Senhor. Então Deus vai te honrar do seu jeito. Para de olhar a grama do outro. Enquanto a gente está olhando a grama do outro, a gente está deixando de reparar, de analisar, de autoanalisar a nossa grama e ver quais são as necessidades da nossa grama. Então a gente precisa olhar as necessidades da nossa vida. Olha as necessidades da tua vida, vê o que você precisa, o que você tem que fazer, o que você tem que trabalhar, o que você tem que deixar, o que você tem que se livrar, o que você tem que jogar no lixo, o que você tem que restaurar, o que você tem para cuidar, o que você tem para alimentar. Olhe para a sua grama, adube a sua grama, para que Deus venha te honrar. Às vezes a gente para muito para olhar a grama do outro. E aí, como eu falei, você está deixando a tua planta secar. E aí, como você vai glorificar o nome de Deus se você está olhando o outro e deixando de olhar a si? Hoje, até escrevendo o módulo 2 da mentoria, né, a gente fala sobre o corpo físico. E Deus me deu uma revelação incrível, que eu tô ainda degustando ela, sabe? Como é que eu vou falar? Ainda tô... Ai, meu Deus, como é que fala? Meditando nela, né? Porque é a primeira vez que eu vi tão claramente Jesus falando sobre a autoanálise. Né? Que a gente tem que se analisar. Isso a gente aprende muito na psicanálise, a autoanálise. Né? A gente precisa olhar para nós, para dentro de nós, saber o que a gente está... procurar ver, né? O que a gente está fazendo de errado, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode limpar, o que a gente... Como eu falei aqui, acabei de falar, o que a gente pode jogar fora. Mas assim, na Bíblia ainda não tinha visto tão claramente. E hoje eu vi que foi na ceia. E eu vou compartilhar aqui, vou aproveitar, já que Deus me lembrou disso, eu vou compartilhar. Na ceia, quando ele falou pra gente ceiar e fazer isso, né, sempre em memória dele, até ele voltar, o que ele diz? Analise o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. Ou seja, Deus está convidando, está nos convidando, te convidando para fazer uma análise toda vez que você for ceiar. E na igreja evangélica a gente costuma fazer isso uma vez por mês. Então, uma vez por mês a gente deveria estar se analisando, se autoanalisando, para saber o que a gente precisa... como eu já falei aqui, se limpar, se livrar, cortar, tirar, ou então cuidar, restaurar. Deus falou isso tão claramente ali na Bíblia, eu não tinha tido essa percepção, sabe, tão intensa, é o que eu falei, ainda estou meditando, porque Deus não para de falar comigo em cima desse versículo, em cima dessa escritura, dessa palavra. Então se autoanalise. Se você quer terminar um dia satisfeita, com trabalho bem, aquela sensação de trabalho bem feito, você trabalhou bem o dia, você gostou daquele dia. E gostou, sabe o que é mais interessante? Porque não foi um dia em que eu passeei, não foi um dia em que eu fui para o restaurante que eu mais gostava, não foi um dia que eu fui para o shopping, não foi um dia que eu fiz compras, essas coisas que a gente gosta, né, de se satisfazer, foi um dia que eu só trabalhei, sabe? Mas eu terminei o dia com essa sensação maravilhosa, de que se tivesse mais coisa para fazer, eu faria. E é isso que Deus quer te dar, uma vida gostosa, uma vida boa, uma vida feliz, uma vida leve.
Mas para isso a gente precisa cuidar da nossa grama, a gente precisa se autoanalisar, ver o que a gente precisa se limpar, ver o que a gente precisa cuidar, ver o que a gente precisa reformar, sabe? Nós somos seres em construção todos os dias, e não é com pesar não, porque se a grama do vizinho é mais bonita, ele também está tendo esforço para isso. E qual está sendo o seu esforço para que a sua grama seja bonita? Né? Então a gente precisa se esforçar, mas esse esforço, quando honramos a Deus em primeiro lugar, nós colocamos Deus em primeiro lugar, esse esforço vira graça. Esse esforço vira amor. Esse esforço vira leveza. Esse esforço vira alegria. Esse esforço vira contentamento. Esse esforço vira gratidão. Ai, Deus. Em nome de Jesus, olhe para a sua vida, para o seu coração, para a sua mente e comece a cuidar de você, nunca se esquecendo de honrar a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus na sua vida, faça um compromisso com Ele, de estar lendo a palavra dEle. Eu costumo dizer que antes eu sempre ouvia a palavra de Deus, eu sempre ouvi pregações, eu passava o dia ouvindo pregações, louvores. Tem mais de 7 anos que eu não vejo TV, né? Então sempre que eu via era pregação, era louvor, né? Mas quando eu passei a ler de fato a Bíblia todos os dias, isso fez total diferença na minha vida. Total diferença. Então comece o seu dia lendo a palavra de Deus e orando ao Senhor. Entregue o seu dia ao Senhor. E eu tenho certeza que vai ser diferente todo o seu dia. E como eu sempre falo, quando gerar testemunho, quando gerar frutos na tua vida, de tudo isso que eu tô falando aqui, me conta. Escreve nos comentários, ou então vá lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, me ajuda, vá lá. Eu tenho que chegar, tô querendo chegar a 1000 inscritos. Se você puder compartilhar com as suas amigas, com seus amigos, pedindo para se inscrever lá, vai ser bênção para mim, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem venha trazer frutos para a sua vida. E mesmo que você não me encontre, que seja bênção para você, porque esse é o meu papel aqui, porque foi isso que Deus mandou eu fazer e eu só estou obedecendo a Deus, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, uma noite restauradora, que você se autoanalise e veja tudo aquilo que você precisa cuidar para que Deus venha fazer a obra dele na sua vida, em nome de Jesus. Um beijão, mais uma vez, que Deus abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser, na próxima live. E lá no YouTube tem vídeo de segunda a sexta também. E agora toda segunda vai sair lá o vídeo de papo de casal, que faz eu e meu esposo. É toda segunda o papo de casal, tá? Que me perguntaram, então tô falando aqui. Beijo, uma noite abençoada, um final de semana abençoado, cheio da presença e da graça de Deus. E que você seja exemplo onde você for, em nome de Jesus. Beijo. Fui!